Boa tarde. 1h33. Iniciamos agora a edição desta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, do Gazeta Entrevista, né? Como o nosso colega Astério Moreira informou, os dois primeiros blocos do programa serão com o médico infectologista Thor Dantas. O Thor tem sido uma figura importante nesse período de pandemia, tem sido sempre uma voz muito ouvida, uma referência para nós da imprensa. Estamos vivendo aqui essa quarta onda, essa retomada, temos grandes eventos aí, vamos conversar com ele sobre a nossa postura, sobre uma série de situações para que a gente possa continuar atravessando esse período tão conturbado, não é? Mas antes de chamar o Thor Dantas, aperta o biloto aí, Lala, deixa eu falar olhando no olho do povo. Tem aqui essa situação que eu estava lendo antes de entrar aqui nos estúdios. Quem imaginou que em plena Inglaterra, né, 41 graus, 41 graus. A imprensa está informando que centenas de pessoas morreram só em Portugal e Espanha, de calor. De calor. Estou falando isso, por que eu estou falando isso a respeito desse drama das mudanças climáticas? Porque tem uma comunidade que está reunida lá na modesta Mâncio Lima, que é a cidade que um dia eu vou deitar definitivamente por lá, se Deus quiser, um dia vai ser por ali. E está acontecendo um encontro lá, que se nós atentássemos para o que é discutido ali, talvez o mundo vivesse um outro cenário, né? Acontece lá, organizado pela Associação Agroextrativista Puianaua do Barão e Ipiranga, o 4º Festival Atsá Puianaua. Acontece de 18 a 22. Por favor, Laércio, se você puder apertar o biloto aí, aperta aí que tem imagens mostrando como que essa comunidade dos Puianaua está se mobilizando, se organizando, né, para receber os convidados. Toda a mobilização, você pode imaginar o tanto de organização que isso exige? Todos eles apresentando as suas danças, os seus rituais. Esse festival acontece lá em Mâncio Lima, tem o apoio da Prefeitura e do SEBRAE. Qualquer informações que você queira para poder participar, ainda dá tempo, conversa com o Joel pelo telefone 68 99961 7802. São debates como os que acontecem em encontros como esse, que as autoridades públicas, os gestores públicos poderiam atentar um pouco para essa agenda, porque tem muita coisa interessante, a gente poderia aprender mais. Eu não estou aqui tentando retomar um raciocínio do bom selvagem, de que as coisas só acontecem, só são... Não, eu estou falando que aí essas lideranças apontam de forma muito concreta mudanças de costumes, mudanças de hábitos e que poderia influenciar mais a agenda política. É isso que eu estou falando. Não estou aqui alimentando nenhum raciocínio romântico, não, porque um cenário como esse que nós temos em escala global, eu não sei durante quanto tempo nós ainda podemos suportar. Porque já tem gente morrendo de fome faz tempo, né? Morrendo de calor. E os incêndios florestais lá comendo solto também na Europa. E nós aqui podemos dar uma resposta com qualidade. Vamos lá falar em qualidade? Thor Dantas, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado, pelo convite. Bom, eu falei que você, e de fato não exagerei, que você tem sido uma pessoa muito ouvida durante esse período de pandemia. Sempre quando tem um aperreio novo, a gente sempre, na redação, liga para o Thor, sempre é uma referência importante. Essa quarta onda, Thor, tem tem um jeitão diferente ou as coisas continuam do mesmo jeito, inclusive a nossa negligência? Como é que está?
Ela está diferente, né? Não tem como a gente não entender que depois de uma primeira onda, que foi quando a doença chegou, o desconhecido chegou, né? E a gente passou pelaquela primeira onda avassaladora. Achou que o problema tinha acabado, talvez, com aquela onda, e veio a segunda onda da Delta, a crise do oxigênio, a falta de leito, que foi pior do que a segunda. E depois veio a vacina, e a vacinação em massa, e depois veio uma terceira onda, que já foi pequena, da Omicron, e a gente já sentiu bem menos, porque pegou uma população já com 2 ondas e vacinada. Essa quarta onda, o que a gente está vendo é muito menos gravidade, muitos casos, o vírus continua circulando entre a gente de uma forma que a gente chama de endêmico, o vírus não vai embora, ele vai habitar o nosso convívio como o vírus da gripe todo ano, e todo ano a gente vai ter casos em maior ou em menor intensidade de acordo com clima, de acordo com festas, festividades, contatos e vacinação. Então, se as pessoas estão vacinadas, elas adoecem menos, não vão ao hospital, não tem quadros graves. Quem está indo para o hospital hoje é quem não está vacinado. Quem tem comorbidades, obesos, diabéticos, hipertensos e não vacinados. Tive a oportunidade de ver alguns pacientes graves agora, mas o perfil é esse, daqueles que não tomaram sua vacina ou não tomaram os reforços. Então, além disso, a gente já tem remédios eficazes. A gente tem 3 remédios comprovadamente eficazes contra o Covid já no mundo, disponíveis para a medicina, para os hospitais, para as UTIs, para os pacientes que têm fator de risco para a gravidade. A gente já entende como manejar essa doença melhor. Então, por isso a gente está vendo um impacto em termos de mortalidade muito menor. Então, realmente é um outro momento. O que a gente tem que, nesse momento, talvez ficar como alerta e aprendizado é, olha, vacina, porque quem está indo para o hospital e para a UTI hoje é quem esqueceu de atualizar a sua vacina. Preste atenção no uso inteligente da máscara. Você não precisa usar máscara mais o tempo inteiro na sua vida. Mas se você vai adentrar um ambiente muito saturado, como a gente chama, muita gente por metro quadrado, uma agência bancária, bote sua máscara, saiu ao ar livre, não há necessidade de máscara ao ar livre. Então, com essas medidas inteligentes, a gente pode começar a ter uma vida, digamos, o mais próximo possível daquilo que a gente tinha antes da pandemia, sabendo que o vírus vai conviver entre a gente e a gente tem que usar os recursos com inteligência. E vacinação em crianças, a polêmica se justifica? Que leitura que você faz? A Anvisa liberou para de 3 a 5 anos? É a Coronavac. E já tem estudos com a Pfizer nos Estados Unidos que também são seguras. Estudaram doses, 1/3 da dose do adulto, doses pediátricas, então extremamente eficazes e seguras. Coronavac também é extremamente eficaz e segura em criança. Criança tem um sistema imunológico muito jovem, então ele responde muito facilmente à vacina. Diferente do idoso que precisa de muitas doses. 1 dose em criança, 2 doses de uma Coronavac, que é considerada uma vacina inferior à Pfizer em termos de proteção, na criança ela é ótima, porque o sistema imune da criança responde muito bem. Não há motivo para essa polêmica. As crianças respondem muito bem às vacinas. As crianças estão acostumadas a tomar vacina. A vacina para criança cai muito bem nessa fase da vida. Existem complicações, sim, graves da Covid em crianças. Chama síndrome inflamatória multissistêmica. É rara, mas é muito grave. E essa onda de hepatite misteriosa que teve no mundo, que o mundo inteiro ficou olhando entre as crianças, ainda há algumas lacunas no conhecimento para preencher, mas provavelmente é um Covid longo nessas crianças. Então, a gente precisa proteger nossas crianças. Eu vacinei meus 2 filhos contra a Covid. Não há a menor razão para a gente temer vacinar crianças contra a Covid. Bom, falando em respostas, nós fizemos aqui no Gazeta Entrevista conversas uma conversa com uma das mães cujo filho morreu, vítima da síndrome respiratória aguda grave. E foi uma entrevista assim, muito emotiva. E como é a declaração dessas mães, por onde elas vão, né? Os pais também, os familiares de uma maneira geral. Eu queria saber de você, Tó, uma avaliação a respeito da reação, da resposta do poder público em relação a esse episódio, agora, na gestão de Gladson Cameli, sem querer politizar esse problema, mas houve problemas semelhantes em gestões passadas. Mas a reação do governo do Estado me pareceu ser outra.
queria que você, me parece, não sei, não tenho autoridade, você tem autoridade. Qual a leitura que você faz desse cenário? Olha, a primeira coisa que me ocorre é entender que essas ondas de casos, elas são, em grande medida, previsíveis. Como foi previsível a onda da Covid? Quando o Covid chegou no Acre, a gente sabia exatamente quando ela ia chegar e o que ia acontecer. Juntamos os especialistas, fizemos os cálculos, dizemos, olha, daqui a tantos dias os leitos de UTI saturam. Daqui a tantos dias você vai precisar de mais tantos leitos. E assim a gente fez o nosso trabalho técnico de assessorar, através do comitê, né, de combate à Covid, Estado e Prefeitura. Essa onda de síndrome respiratória aguda grave agora... Foi inclusive avisado. Foi avisado, porque a gente viu isso ocorrer em São Paulo e no Rio. 2, 3 semanas depois da onda em São Paulo e Rio, vai chegar aqui. Então a gente poderia ter se preparado para isso. Equipado o hospital, treinado os médicos, porque paciente grave, tá, a gente tem uma janela muito pequena de oportunidade para intervir e salvar a vida de um paciente que está muito grave, como é a síndrome respiratória, como é a septicemia generalizada, como é a meningite, como é a pneumonia. Se você perde o time, depois você não consegue mais salvar. Então, eu acho que foi um conjunto de um grande número de casos que a gente sabia que ia chegar e pouco preparo da rede para lidar com essas crianças, porque crianças são muito frágeis também, são crianças muito pequenas e a pediatria é uma área muito sensível da medicina, né? São os nossos, você falou do lado emotivo dessa mãe, o nosso bem mais precioso é o nosso filho e eles são frágeis e as equipes que cuidam de crianças, elas estão hoje muito subvalorizadas dentro do Sistema Único de Saúde. Pediatras, em geral, não são muito valorizados no sistema de saúde. Mas não se respeita a criança nem entre os médicos? Pois é. Pois é. É porque exatamente, o pediatra tem uma carga de trabalho muito grande. Você imagina uma criança, tudo que acontece com a criança liga para o pediatra. Bateu a cabeça, teve uma dor de dente, uma dor de ouvido, chorou, a temperatura deu 37,1, liga para o pediatra. Então o pediatra é muito demandado, é uma vida de muito estresse para o pediatra em geral. E acho que é isso, as pessoas não valorizam muito essa atividade. Pouca gente escolhendo pediatria. Hoje em dia, infelizmente, uma especialidade muito importante. Os estudantes não procuram pediatria. Os residentes, em geral, não procuram tanto a pediatria quanto já procuraram no passado, porque a gente não valoriza, porque a gente também não dá condições de trabalho para o pediatra, não reconhece em termos de salário. Então, acho que falta um pouco um olhar para a criança, sabe? Eu vejo muita gente, políticas para as mulheres, políticas para os idosos. Cadê a nossa política para as crianças? Eu acho que é isso que a gente podia olhar um pouquinho melhor. Os parlamentares, você avalia que isso é um ponto de agenda que não está no nosso parlamento? É uma agenda que você não vê muito, né? A agenda da saúde da criança. Você fala muito da saúde materno-infantil, aí tem o binômio criança e mãe, mas eu acho que a gente podia olhar um pouco mais de atenção, porque o que acho que aconteceu na crise da síndrome respiratória aguda grave foi pouca priorização da linha de cuidado de crianças no nosso estado do Acre. Você já assumiu cargos de gestão pública? Vou fazer um intervalo agora, eu queria que você avaliasse a política pública, que eu acho que você tem condições de fazer isso, tem autoridade, inclusive, porque você já foi gestor público e você se relacionou com parlamentares em relação a questões das emendas, em relação às articulações políticas necessárias para emplacar ações de saúde pública aqui no Acre. Queria que você fizesse uma avaliação de como é que está o trabalho do nosso parlamento, tanto estadual quanto federal, nessa luta por uma saúde pública com mais qualidade. Tudo bem? Perfeito. Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar a conversa com Thor Dantas aqui no Gazeta Entrevista.